Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não tem luz. Senhor, dá a eles o pão. Eu quero falar com você de Mateus capítulo 5, versículo 8, que é uma palavra muito importante que Deus tem falado ao meu coração. Eu quero dividir com você. E está escrito da seguinte maneira: bem-aventurados os limpos de coração. Aí ele explica o porquê que os limpos de coração são bem-aventurados. Porque eles verão a Deus. Quando fala ver a Deus, não está falando literalmente, Deus vai aparecer na minha frente. Não, não. É ver Ele se manifestando na minha vida. Eu não tenho como ver Deus se manifestando na minha vida. Não tem aquele negócio que você fala, não tem como. É a mão de Deus. Não tem como, não teria como acontecer isso se não fosse Deus. É a mão de Deus. Só que eu não vou conseguir ver isso se o meu coração ele não for limpo. Olha, você sabe que naquela história das duas filhas de Ló, você sabe o que me assombra? Coloca para mim. Você sabe o que me assombra? Elas não perceberem a gravidade da proposta, a gravidade do que elas estavam fazendo. Uma chegou para a outra e falou, vamos fazer o seguinte, não tem homem por aqui, né? Não tem ninguém para a gente casar, para coabitar, vamos fazer o seguinte, vamos embebedar o papai. Aí eu durmo com ele. Amanhã nós embebedamos de novo. Aí é a tua vez. Aí você dorme com ele. E não houve espanto. Pelo menos uma delas, quando a proposta veio, falou: você está doida? Você está maluca? Nosso pai. Como que você pode pensar numa coisa dessa, irmã? Você está maluco, você está doida? Não. Elas não viram gravidade. Numa coisa tão absurda, tão escabrosa. Elas não viram gravidade, elas viram como uma coisa comum. Olha lá, Gênesis 19, 30. Ló teve medo de ficar morando em Zoar, e por isso foi para as montanhas, junto com as duas filhas. Ali, os três viviam numa caverna. Irmão, você vê que é a pessoa tomar uma decisão por aquilo que ela está vendo, né? Porque isso tudo aqui é reflexo de uma decisão. Isso tudo aqui que eu vou falar com você é reflexo de uma decisão. Primeiro começou a haver contenda entre as pessoas que trabalhavam para Ló e as pessoas que trabalhavam para Abraão. Irmão, quando começa a haver contenda, irmão, significa que haverá problemas futuros. Por quê, pastor? O Senhor Jesus, quando foi acusado de expulsar demônio pelo dedo de Satanás, né? Pela força de Satanás, que ele falou que ele expulsava demônio pelo dedo de Deus. Quando ele foi acusado de expulsar demônio pela força de Satanás, o Senhor Jesus ele falou que é impossível um reino dividido permanecer em pé. Ele diz que Satanás não expulsa Satanás. Então era impossível. Ele falava, se Satanás se voltar um contra o outro, se ele se voltar um contra o outro, vai acontecer o quê? O reino dele vai acabar. O reino dele vai ser destruído. Então, não tem como.
Então, no momento que começa a haver contenda, no momento que começa a haver, vai ter problema futuro. Vai ter problema futuro. Houve essa briga entre os dois. A briga não foi de Abraão e Ló. A briga foi entre as pessoas que trabalhavam para ele. Por quê? Porque os dois estavam prosperando muito. Tem pessoas que quando o entendimento dela aumenta um pouquinho, ela acha que ela pode escolher o que ela quer fazer. E ela acaba muitas vezes saindo da direção de Deus. O Senhor Deus, Ele mandou foi Abraão numa missão. A bênção estava com Abraão. A bênção não estava com Ló. Abraão trouxe Ló junto com ele. Então, quando começou aquela contenda, Abraão chegou, sentou com ele e falou: Ló, senta aqui, filho. Em outras palavras, você é o meu sobrinho querido, eu te amo muito. E está havendo contenda, está havendo confusão entre os teus empregados e os meus empregados. E isso não é uma coisa boa. Isso não é bom. Então vamos fazer o seguinte: escolhe para que lado você quer. Porque no momento que você escolher para lá, eu vou para cá. Se você escolher para cá, eu vou para lá. Qual foi o erro aí então, pastor? Foi Abraão que mandou ele escolher. O erro foi ele não entender que o senhorio, a bênção, estava com Abraão. Ele deveria ter chegado para Abraão e falado: não, o Senhor é o meu tio, o Senhor me criou, o Senhor me sustentou, o Senhor me ajudou, o Senhor saiu, me trouxe com o Senhor, eu prosperei debaixo da proteção do Senhor. Então agora é o seguinte: diga ao Senhor o que eu devo fazer, que eu vou fazer. Mas tem pessoas que a humildade se ausentou dela há muito tempo. Há pouco eu estava conversando com os obreiros sobre a pessoa mudar o comportamento. Mas tem pessoas que não adianta não, ela não vai mudar o comportamento. Mas por quê, pastor? Porque há muito tempo a humildade se ausentou da pessoa. Irmão, nós não podemos. Preste atenção nisso aqui, ó. Gênesis 13:8. Daqui a pouco nós voltamos lá, ó. Tudo isso que aconteceu foi por causa desse momento aqui. Você toma cuidado com as decisões que você toma. Elas vão refletir na tua vida. Mais cedo ou mais tarde. Algumas é mais cedo. Outras demoram um pouco, mas elas vão aparecer. Elas vão refletir. Está compreendendo, sim ou não? Um dia Abraão disse a Ló: nós somos parentes chegados, ou seja, poxa, uma pessoa que você fala, esse aqui é meu chegado, esse aqui é uma pessoa que eu amo, que eu tenho carinho. Não é por quê, pastor? Porque tem aquele parente que é distante. É ou não é? Sim ou não? Eu tenho alguns parentes meus que são distantes, que se de repente eu encontrar, eu nem vou saber que é meu parente. Por quê, pastor? Porque é filho de um filho, de um primo, nem vou saber. Quantos eu nem conheço? Por eu ser pastor e estar, vamos dizer assim, aparecendo constantemente, né? Eles me conhecem, mas muitas vezes eu não conheço. Quantas vezes eu chego, às vezes aparece no grupo da família foto de uma criança, e eu tenho que perguntar: é de quem? Já tem 5, 6 anos a criança, às vezes até. Outro dia eu fiz uma brincadeira com que um sobrinho, ele tem uma filha linda, que menina bonita, né? Aí eu estava brincando com ele, que ele tinha que comprar uma espingarda para proteger ela, que ela era muito bonita. Aí ele falou: não, tio, essa não é minha não, essa é do fulano. Eu falei: então dá um conselho para ele. Falei para ele. Quer dizer, porque é parente que acaba ficando um parente distante. Agora tem aquele que não, aquele que é próximo, aquele que a proximidade gera amor, né? Gera envolvimento, né? Então tem aquele que é mais próximo. E ele estava dizendo: você é um parente, nós somos parentes chegados, ó. Um dia Abraão disse a Ló: nós somos parentes chegados, e não é bom que a gente fique brigando. Irmão, não é bom brigar. A Bíblia diz que quando nós contendemos, quando nós brigamos, a Bíblia diz que é ruim, não só para quem está brigando. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo,
Não só para quem está brigando. Eu não sei, se eu não me engano, ele diz a Timóteo. Não só para quem está brigando, mas para quem está à volta também. Por quê, pastor? Fica um clima ruim. Fica um clima nocivo. Fica algo que não é bom. Você está compreendendo? Sim ou não? Então, ele estava falando, não é bom, ó. Um dia Abraão disse a Ló, nós somos parentes chegados, e não é bom a gente ficar brigando, nem que os meus empregados briguem com os teus. Foi o que eu falei com um amigo esses dias. Falei, irmão, eu já estou cansado de ver. Às vezes começa um relacionamento profissional e tem às vezes alguma divergência, concorda comigo ou não? Aí a pessoa traz para o pessoal. Eu falei, rapaz, não traga o pessoal. Ah, não tem perigo. Eu falei, já cansei de ver esse filme. Aí acaba atrapalhando o relacionamento de todo mundo, por causa às vezes de uma coisa boba, por causa às vezes de uma avareza, por causa às vezes de uma cobiça, por causa às vezes de algo material. Quantas pessoas não conversam com o irmão porque o irmão deve um dinheiro para ele? Porque vendeu, eu vendi, mas ele não me pagou. Quer dizer, a questão natural, a questão material acabou interferindo no relacionamento pessoal e está prejudicando. E às vezes prejudica toda a família, né? Você marca um encontro de família, eu não vou. Por quê? Porque eu não converso com o Roberto. Eu já ia falar Joaquim, né? Mas mudei o nome. Não converso com o Roberto. Não, irmão. Então toma cuidado. Ele estava falando, ó. Por quê? Porque se os teus empregados ficarem brigando, uma hora você vai tomar partido para eles, ou eu vou tomar partido dos meus. Então não é bom. Está compreendendo? Sim ou não? Segue. Vamos nos separar. Escolha a terra. Vamos nos separar. Escolha a terra, está aí. Toda ela, se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ele falou, a terra está toda aí, né? Escolhe o lado que você quer. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas ele não devia ter aceitado isso. Cuidado com aquela pessoa que está te convidando para você ir para outro lugar. Você não deve aceitar isso. Por quê, pastor? A tua decisão vai trazer um reflexo amanhã para a tua vida. Por quê, pastor? Porque Deus tem um plano com você. Você não está aqui hoje, nesse momento, por um acaso. Você não está ouvindo essa palavra por um acaso. Talvez já há comichão no teu ouvido. E você está permitindo que o teu coração se contamine. Você toma cuidado. Por quê, pastor? Você vai ter problema. Mais cedo ou mais tarde. Tem coisa que parece que é maravilhosa. Eu conversava com um amigo meu esses dias, falando sobre um outro que tomou uma decisão. Eu falei, eu acho que a decisão dele, eu não concordo com a decisão dele. Mas eu falei, mas só que a decisão dele, ele vai descobrir se ele tomou uma decisão certa ou errada com o tempo. Com o tempo. E Ló tomou uma decisão muito errada. Olha só, o 10. E Ló olhou em volta e viu que o vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. O vale era assim, antes de o Senhor haver destruído a cidade de Sodoma e Gomorra. Quer dizer, então ele olhou, era bonito, tinha bastante água, ele falou, quer saber? Vou fazer. Achou que estava levando vantagem. Achou que estava levando vantagem. Segue. Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi na direção leste. E assim os dois, ele nunca tinha que ter se separado do tio dele. Mas o tio falou, pastor, mesmo que o tio falou, ele não devia ter se separado. Ele devia ter falado, tio, vamos fazer o seguinte, eu mando esse empregado embora, mas eu não vou me separar do senhor. Eu sei que a bênção está com o senhor. Vamos resolver o problema aqui, mas só que me separar do senhor eu não vou. Ele não deveria ter aceitado isso. Ele não deveria. Ele não só aceitou isso, como ele escolheu, segundo o olhar dele, segundo aquilo que ele achou melhor. Irmão, eu não posso viver da maneira que eu acho melhor. Eu tenho que viver da maneira que Deus está me orientando, da maneira que Deus está me mostrando. A Bíblia diz que eu não posso fazer aquilo que eu quero. Eu tenho que fazer aquilo que Deus me instrui, aquilo que Deus me orienta. Por quê, pastor? Deus é um Deus controlador? Não, Ele é um Deus presciente. Ele sabe que o caminho que eu estou tomando no que vai dar. Então Ele procura me orientar segundo a palavra dEle. Por quê, pastor? Porque Ele não me quer perecendo. Ele não me quer prejudicado, Ele não me quer sofrendo. Ele me ama.
Você está compreendendo, sim ou não? Você acha que Deus não sabia o que ia acabar acontecendo com Ló? No que ia acabar dando? Deus sabia no que ia acabar acontecendo. Ló escolheu todo o Vale do Jordão e foi para a direção leste, e assim os dois se separaram. Segue. Abraão ficou na terra de Canaã e foi morar na cidade do vale. Ló, acampando até chegar, ele foi para a cidade do vale, e Ló foi acampando até chegar a Sodoma. Só, irmãos, que Sodoma era uma cidade imunda, era uma cidade suja. Eles tinham uma prática de homem tendo contato com homem como se fosse mulher, e eles tinham isso como comum, como normal. A imoralidade, a sujeira era tão grande, que a Bíblia diz que Ló orava a Deus todos os dias, por aquela situação ali, por aquele povo ali, porque ele não concordava com aquilo. Só que tem um porém, irmão, tem coisas que eu tenho estrutura, mas meu filho não tem. Tem coisas que eu sei separar, mas meu filho não sabe. Você tem prestado atenção no que você tem colocado os olhos? Você está lá assistindo, teu filho está do teu lado assistindo? Você tem estrutura para separar, mas o teu filho tem? Não está contaminando o coração dele? Não está contaminando a tua casa, não está contaminando a tua família? Porque elas morarem com o pai naquela cidade, Sodoma e Gomorra, contaminou, distorceu o sentido de perceber o certo e o errado. Elas começaram a ter como normal. Vamos falar do nosso país aqui para você entender um pouquinho mais. Eu, obviamente, não é da minha época, eu conheço por história, por estudar, quando a televisão brasileira chegou no nosso país, e de repente começaram as telenovelas, e de repente uma mulher e um homem deram aquilo que nós chamamos de selinho no ar. Foi um escândalo nacional. Depois você dá um Google, lê a história da televisão. Foi um escândalo nacional, era um absurdo, e tínhamos censura, isso e aquilo, e lutaram contra a censura, isso e aquilo. Daqui a pouco, não era mais selinho, era beijo técnico. Daqui a pouco não era mais só beijo técnico, era praticamente um contato entre homem e mulher ao vivo, na televisão brasileira. Mas só que era um horário que 11 da noite, por causa da censura. Daqui a pouco você liga a televisão, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, tinha uma programação lá, se não me engano, chamada Malhação, está lá para atormentar os nossos jovens, para contaminar os nossos jovens, está lá menino e menina se agarrando, vivendo como se fosse marido e mulher. Daqui a pouco você liga a televisão, você vê alguém falando, uma moça muito bonita, uma aparência muito bonita, e que eu tenho uma namorada, e um cara com uma aparência muito bonita, e que eu tenho um namorado, e foi se tornando para nós uma coisa comum, uma coisa normal. E se você fala como eu estou falando aqui agora, você corre o risco ainda de ser chamado de homofóbico, e até mesmo de ser processado, porque você não pode falar que não é correto um homem se deitar com outro homem. Você não pode falar que não é correto uma mulher se deitar com uma outra mulher, que é abominável aos olhos de Deus. Mas não pode falar, mas eu falo assim mesmo. Por quê, pastor? Porque essa é a verdade. Porque essa é a verdade. Então, está se tornando como se fosse uma coisa comum, como uma coisa normal. Como se fosse normal. Se você for para a faculdade, a apologia ao homossexualismo é constante. A apologia ao uso às drogas é constante. Fantasiado sempre como uma história de liberalismo, de progressismo, sempre. Irmão, nós temos que abrir os nossos olhos. Por quê, pastor? Porque isso vai trazer um futuro amanhã de problemas. E ele viveu ali. Primeiro teve uma batalha que ele foi levado com tudo que tinha. Abraão foi lá, lutou, trouxe de volta, ficou ali. Depois agora, o problema não era com o homem mais. Por quê? Porque o primeiro problema foi com o homem, foi essa batalha. O segundo problema agora era com Deus.
Porque chegou aos ouvidos do Senhor a prática de Sodoma e Gomorra. E ele foi lá, mandou um anjo ver se era verdade. Foram 2 anjos ver se era verdade. Quando os homens viram os anjos, eles tinham uma aparência bonita, eles falaram: nós queremos ter relações com eles, traga-os para fora. Eles estavam dentro da casa de Ló. Houve uma confusão tremenda. Ló teve que sair fugido. Foi para uma pequena cidade chamada Zoar. Por quê? Porque ele não conseguia escapar antes da destruição chegar. O anjo permitiu. Esperou ele chegar. Chegou, era uma cidadezinha próxima no vale. Esperou chegar, destruiu todo o vale. Sodoma e Gomorra. Zoar não foi destruído porque Ló estava lá. Mas Ló ficou com medo de morar lá. E subiu. Vamos lá dar uma olhadinha. 19 e 30 de Gênesis. Tudo começou com uma decisão equivocada, errada. Nós temos que tomar cuidado. As nossas decisões, elas não podem ser pautadas nas nossas emoções. As nossas decisões, elas não podem ser pautadas nas circunstâncias que estamos vivendo. As nossas decisões, elas têm que ser pautadas na palavra, sempre. A minha vida, elas têm que ser baseadas pela palavra. Você está compreendendo? Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus é a verdade, a única verdade, que é Jesus Cristo Senhor. Você compreende, sim ou não? Ló teve medo de ficar em Zoar, e por isso foi para as montanhas, junto com as 2 filhas. Ali os 3 viviam numa caverna. Você vê como que é, né, irmão? A mulher de Ló era rebelde, porque não era para as 3 estar. Era para estar, na verdade, Ló, era para estar a esposa de Ló, era para estar as 2 filhas de Ló, e era para estar os 2 namorados. Mas só que os namorados não acreditaram, acharam que o que Ló estava falando era brincadeira. Tem gente que não acredita no que a gente fala, acha que é brincadeira que nós estamos falando, acha que nós estamos perseguindo, pegando no pé, acha que nós estamos dando direta ou indireta. A pessoa não acredita. Eles não acreditaram, mas era para eles estarem lá, era para eles terem sido poupados. Não era para nada disso ter acontecido. Era para Ló estar com a mulher dele, as filhas estar com os namorados, que se tornariam maridos. Era para ser dessa maneira. Mas a ordem do anjo era o quê? Não olhe para trás. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Rebeldia. Paralisou. Tem gente que a vida dela está paralisada por causa de rebeldia. Não avança. Paralisou. Não consegue se mover, não consegue sair daquela situação. Imagina se ficar preso. Paralisou. Olha a seriedade da coisa. Está compreendendo, sim ou não? 31. Certo dia, a filha mais velha disse à mais nova: o nosso pai está ficando velho, e não há nenhum outro homem nesta região. Assim, não podemos casar e ter filhos, como é costume em toda parte. Era costume casar e ter filho, mas não era costume em toda parte se deitar com o pai. Não era costume em toda parte se deitar com a mãe. Pelo contrário, sempre foi abominação aos olhos do Senhor. Se você examinar as Escrituras, você vai ver que sempre foi abominação aos olhos do Senhor. Não era costume casar e dar em casamento, mas não era costume deitar com o pai e deitar com a mãe. Irmão, hoje eu acredito que para cada um de nós que aqui está, irmão, é um pensamento perturbador. É um pensamento perturbador, que não tem como passar pela nossa mente, a não ser que a nossa mente esteja completamente contaminada, cauterizada, distorcida pelo pecado. Porque se eu tenho a mente de Cristo, é abominação para mim ver uma mulher se deitando com uma outra como se fosse um casal, porque não é um casal. Um homem se deitando com o outro como se fosse um casal, porque não é um casal. Se a tua mente é de Cristo, ela é a mente de Cristo, é abominação para você, é absurdo para você. Esses dias eu estou andando num shopping, na parte da tarde, fui tomar um café com alguns amigos, aí eu vejo 2 moças, mas que coisa lindas, meninas, mas lindas, como se fosse um casal. Não é, mas como se fosse, se engana. Irmão, nós temos que abrir o entendimento. Mas por que às vezes isso chega na nossa casa? Por que às vezes essas coisas e outras chegam na nossa casa?
Por quê? Porque é o ambiente que nós estamos expondo à nossa família. É o ambiente que nós estamos expondo à nossa família. O pastor, não tem como sair do mundo. Não tem como sair do mundo, não tem como me isolar do mundo. Mas tem como, dentro da minha casa, eu mostrar Jesus e viver de acordo com o que o Senhor Jesus diz. E ensinar os meus a se comportar assim lá fora. A ser verdadeiramente luz do mundo. A não ser igual às pessoas que estão no mundo. Você está compreendendo, sim ou não? 32. Venha cá, vamos dar vinho ao papai, até que fique bêbado. Então, nós nos deitaremos com ele, e assim teremos filhos dele. Irmão, que coisa séria. O que mais me assusta aqui, é nenhuma das duas ver como algo grave o que estava sendo feito. Quantas pessoas têm tido o mesmo comportamento em outras áreas? Elas fazem algo que é contrário à palavra de Deus, que é abominável à palavra de Deus, só que elas não veem nada de errado. Não vê nada de errado roubar alguém, enganar alguém. Eu vendo um telefone 10 como se fosse 15. Não tem problema. O mundo é dos espertos. Como não tem? Eu estou enganando uma pessoa. Eu estou mentindo para ela. Eu estou trapaceando aquela pessoa. Eu estou tirando o sustento da família dela. Como que não tem nada de errado? Como não tem nada de errado? Eu sou casado, arrumar uma namorada? Como assim? Como assim? Como eu vou olhar para uma outra mulher que não fosse a minha? Com cobiça, com desejo? Sendo que a palavra de Deus condena? Ah, não tem nada demais. Como que não tem nada demais? Como que não tem nada demais da minha boca sair palavrão? Se a Bíblia diz que de uma mesma fonte não pode sair água doce e água amarga, uma boca que adora a Deus é uma boca que exalta Satanás, como não tem nada demais? Então, o que acontece que preocupa é justamente isso. É a pessoa não enxergar a gravidade do comportamento, não enxergar a gravidade da situação, ter aquilo que é abominável, não vi nada demais. Eu não estou entendendo porque isso tudo, porque não estou vendo problema nenhum. Esse que é preocupante. Mas por quê? Porque o coração está contaminado. Mateus 5:8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu não vou conseguir ver as manifestações de Deus na minha vida se meu coração estiver contaminado. No caso deles, o coração estava contaminado pela imoralidade. Tem pessoas que ela não vê nada demais assistir pornografia. Estão presas na pornografia. Algumas na cobiça, na desonestidade, aí vai. A pessoa não vê nada demais naquela atitude, naquele comportamento. Irmão, nós temos que abrir os olhos. Por quê, pastor? Irmão, pior do que eu não ver uma bênção de Deus se manifestar na minha vida, que é ruim, eu quero ver, pior do que isso, é ter a consciência que Satanás, ele tem uma parte do meu coração, e eu estou achando normal, não estou vendo nada demais nisso, estou achando normal, meu coração está contaminado, as bênçãos não acontecem, os milagres não acontecem, as soluções não chegam, mas eu não consigo enxergar, e eu culpo a Deus, né? E eu não consigo enxergar que na verdade eu não estou vendo Deus, porque o meu coração não é inteiro dele. No caso deles, era a imoralidade que contaminou e tomou o coração deles. Agora eu posso falar de um rei, que a situação dele já era outra. Parte do coração dele, um demônio tinha parte do coração dele, mas era um demônio de desejo de vingança. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 25, versículo 1. E era Amazias, da idade de 25 anos, quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jeoadã,
de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do... E fez o que era reto aos olhos do... Porém, não com o coração inteiro. Irmão, meu coração ele tem que ser inteiro. O diabo ele não pode ter parte do meu coração. E se a imoralidade, eu olho para ela como uma coisa comum, como uma coisa normal, significa que o meu coração não é inteiro. E é o que está impedindo de eu ver Deus na minha vida, operando na minha vida, se manifestando na minha vida. No caso dele aqui, ó, preste atenção. 3. Sucedeu, pois, que sendo ele rei, já confirmado, matou os seus servos, que feriram o rei, seu pai. Os servos tinham ferido e matado o pai dele. Agora ele foi para a vingança. Ele esperou o reino dele ser confirmado. Agora ele foi para a vingança. Irmão, nós não podemos. Tem pessoas que às vezes elas foram feridas, elas foram machucadas, elas foram desprezadas, foram desrespeitadas, em várias áreas, de várias maneiras, e ela fica esperando um momento para dar o troco. Não, não faça isso. Não permita isso. Ô pastor, mas pastor, fui prejudicado. O que está escrito lá em Mateus 5? A Bíblia diz que 40 ou 41. A Bíblia diz que eu devorar por aquele que me persegue e que me maltrata. Se a pessoa fez, ela não deveria ter feito, mas eu não vou me matar com o veneno dela não. Ela me deu um tapa na face, ela me feriu a face, eu vou oferecer a outra para ela. Ou seja, eu, em vez de fazer o mal, vou fazer o bem. Você está compreendendo? Sim ou não? Isso está onde, pastor? Ouviste o que foi dito, ó. Amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Segue. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelo que vos maltratam e vos... Está se sentindo perseguido? Está se sentindo maltratado? Eu estou, pastor. Então ore pela pessoa que você acha que está te maltratando, que você acha que está te perseguindo. Mas aí que está, a pessoa está me maltratando, a pessoa está me perseguindo, ou eu estou tendo um comportamento que é contrário à palavra, só que para mim é tão normal o meu mau comportamento, que eu não consigo enxergar, que eu não vejo como errado, que eu não vejo como falho. Irmão, nós temos que despertar. Ele foi lá e mandou matar. Mandou matar. Só não matou os filhos, mas mandou matar. Vingança. Nós temos que entender que Deus olha para o nosso coração. Lembra, eu estou correndo por causa do horário. Lembra de Jessé? Dos filhos de Jessé? Quando Davi, o filho dele, foi ungido a rei? Lembra quando Samuel chegou lá? Quando ele viu o primogênito, falou, ó, verdadeiramente aí está o ungido do Senhor. Olha só o que a Bíblia diz. Primeiro livro de Samuel 16:7. Porém o Senhor disse a Samuel, coloca o 16:6. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Quando ele viu Eliabe, eu fico imaginando que Eliabe devia ser, ó, uma pessoa assim de postura. Não tem aquela pessoa que quando chega impressiona, tamanha beleza, né? Tem aquela pessoa que chega e fala, rapaz, que mulher bonita. Ou ao contrário, rapaz, que homem bonito. Por quê? Porque impressiona. Tem uma postura, né? Tem uma beleza incomum. Eu acredito que Eliabe era um desses. Está compreendendo? Sim ou não? Segue, 7. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência. A aparência dele devia ser impressionante, porque Samuel ficou impressionado. Nem para a altura da sua estatura. Devia ser alguém. Porque eu tenho... irmão, deixa eu falar uma coisa com você. Você não deve ter problema com o homem. Não deve. Mas, irmão, de um problema com o homem, certamente vai surgir um problema com Deus. Por quê, pastor? Porque o Senhor Deus, ele não concorda com contenda. Ele não concorda com inimizade. Certamente vai surgir um problema com Deus.
Está compreendendo? Sim ou não? Então cuidado com isso. Procure buscar paz. Procure ser aquela pessoa que aprenda a ceder. Não seja aquela pessoa inflexível. Por quê, pastor? Você vai ter problemas amanhã. Quem já é adulto aí, de muito tempo, mundo afora aí, sabe que ser inflexível não é uma coisa boa. Nós temos que ter sobriedade, nós temos que ter sabedoria. Amém, Jesus? Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho... Esse que é o problema. O problema é esse. O problema não é... O problema é você ter um problema com Deus. Essa que é a questão. Porque o Senhor não vê como um homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha... Ele está olhando o meu coração. Ele está olhando a intenção da minha mensagem, da palavra que eu estou entregando para você, a mensagem que Ele me deu para te entregar. Talvez você esteja olhando para mim e me julgando, ou não. Mas o Senhor Deus, Ele está olhando e está julgando a intenção do meu coração, como Ele está olhando e está julgando a intenção do teu coração. Por quê, pastor? Porque Deus não olha, não vê como o homem vê. Eu só posso ver o que está diante dos meus olhos. Às vezes eu vejo um gesto, às vezes eu vejo um olhar, às vezes eu vejo uma expressão. Mas quem está vendo verdadeiramente e de maneira verdadeira é Deus, tanto o meu quanto o teu coração. Você está compreendendo? Sim ou não? E aí que está, o meu coração é um coração que está me trazendo proximidade a Deus, ou está me colocando como inimigo dele? Me colocando de maneira que ele me rejeite. Por quê, pastor? Porque ele rejeita é a atitude, não é a pessoa, é a atitude. Lembra de Abel e Caim? Não vamos ler aqui não, senão agora vamos estender muito o culto. Mas lembra de Abel e Caim? Ele rejeitou, não foi o Caim. Ele rejeitou Caim, sim, pastor, sim, mas por causa do comportamento. Então o problema na verdade não era Caim, o problema foi o comportamento de Caim. Ele aceitou Abel, porque ele olhou e falou: Abel é mais bonito, mais legal. Não, foi o comportamento de Abel, fez com que ele aceitasse a Abel. Amém, pessoal? Então vamos abrir os nossos olhos. Por quê, pastor? O meu coração tem que ser inteiro. Se eu quero ver a Deus, eu quero, pastor, então meu coração tem que ser inteiro dele. Não permita que o teu coração se contamine. Lembra? Se tiver que guardar algo, guardai o vosso. Guarda o seu coração. Proteja o seu coração pela palavra. Às vezes alguém fala algo, às vezes alguém faz algo. Não deixe o seu coração se machucar. Não deixe o seu coração se ferir. Amém, Jesus? Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.